e vamos embora. Ok, aqui esse mapa mental do Descomplica, que é maneirinho, mas não vou mexer com ele. Vamos mexer com a primeira tabela. Obrigado, Erika. A primeira tabela, a gente está tratando dos ácidos, né? A gente começou a aula falando mais das funções inorgânicas, né? Então a gente tem que entender, um ácido, ele é um composto que vai liberar hidrogênio, né, positivo, o H+, no meio aquoso. Então, eu separei aqui nesse slide os dois tipos de ácidos que a gente tem, né, na realidade. O hidrácido e o oxiácido. A gente consegue ver aqui pela estrutura a diferença entre um hidrácido e um oxiácido. Né? O hidrácido, ele só é o hidrogênio e o ametal. Né? Esse Azinho é de ametal. Numa certa quantidade de hidrogênios, dependendo do número de oxidação desse ametal. Né? O número de oxidação, né, é um conceito que a gente usa na química para você saber a questão do compartilhamento de elétrons. Né? Tipo, naquelas ligações covalentes, a gente tem que alguns compostos vão ser mais eletronegativos do que outros. E quando eles são mais eletronegativos, nesse compartilhamento de elétrons, acaba que ele puxa um pouco mais para ele, e, tipo, como se ele ficasse meio que negativo e o outro ficasse positivo, tá? E a gente tem que o composto mais eletronegativo é o flúor, seguido do oxigênio, tá? Mas, enfim, isso é só para dar um contexto do que é número de oxidação. O que é NOx. E do outro lado a gente tem o oxiácido, né? Que pelo próprio nome ele fala oxiácido. Então um ácido com o oxigênio na fórmula estrutural, tá bom? Aí acaba que você vai ter uma relação de números entre tipo, o hidrogênio, oxigênio e o ametal no meio, tá? A nomenclatura deles é bem tranquila, principalmente a de hidrácido, que é o ácido, o radical do ametal, mais o sufixo hídrico, tá? Enquanto que no oxiácido, a gente vai ver nessa tabela que está mais para a direita, que é um pouco mais complicado, né? Que é o ácido, às vezes vai ter um prefixo, vai vir o radical, e tem dois tipos de sufixos que se aplicam para os oxiácidos, tá bom? Aí nos exemplos eu coloquei aqui, né, o HCl, o HBr, H2S, que são exemplos bem práticos de hidrácidos, né, principalmente esse H2S, porque é um dos ácidos da chuva ácida, da poluição, essas coisas. E o HCl, porque ele é um ácido forte, bastante comum, né, nessas reações. Aí o nome, tipo, as cores, elas são bem intuitivas, e eu coloquei em ordem. Então, se eu falei HCl, HBr, H2S, nos nomes aqui, vai estar nessa ordem também. Então, o Cl é o cloro, que a gente está vendo nessa tabela aqui. Então, o radical dele é clor, né? Então, na hora de colocar o nome, vai ser o ácido, clor, mais o hídrico. Então, ácido clorídrico. Enquanto que no bromo, né, Br, bromo, radical, bromo. Tipo, geralmente, os radicais, você consegue pensar que ele só vai tirar a última vogal. Um caso ou outro muda um pouco isso, tá? Então, o Br é bromo, ácido bromo hídrico. E no enxofre, que é o S, né, ele é S porque ele vem de, tipo, esses nomes, esses radicais, quer dizer, geralmente vêm, né, do latim, do grego, né, de quando a química foi criada. Então o S, ele vem, tipo, do inglês a gente pode pensar com o sulfur. Então S é o enxofre com o radical sulf. Então vai ser o ácido sulfídrico. Agora, nos oxiácidos é um pouco mais complicado isso. Né? A gente tem 4 tipo, estruturas de nome. Que foram tipo, os exemplos que eu coloquei aqui. É um ácido de cloro, só que são 4 ácidos diferentes com nomes diferentes. Porque a gente tem que nomear coisas diferentes. Eu não posso dar o mesmo nome para compostos diferentes, tá bom? Então, quais são esses 4 nomes? É o perico, ico, oso e poso, tá? O que é isso? Sou eu juntando o prefixo com o sufixo. Né? A gente vendo nessa tabelinha aqui de cima. Quando você tem um composto de NOx mínimo, é mais um.
É muito difícil você ter um ácido em que o ametal, né, tipo esse NOx, é o NOx do ametal, seja um NOx mais 2, tá bom? Então, o NOx mínimo vai ser o mais 1, somente. Quando você tem o NOx mais 1, você vai colocar um prefixo hipo e o sufixo oso. Aí, beleza. Tem um mínimo, aí a gente sobe um degrau para o NOx baixo, que geralmente é mais 3 e mais 4. Não tem prefixo, só vai ter o sufixo oso. Sobe de novo para o mais alto, né, que é mais 5, mais 6, tendo somente o sufixo ico. E o máximo, que é 7, né, ele vai ter o prefixo per e o sufixo ico, tá bom? O máximo é mais 7, porque tem que lembrar daquela regra do octeto, que um composto ele fica estável quando ele tem 8 elétrons na sua camada de valência, tá? Aí, tipo, se você perder os 8, tipo, porque esse NOx, tipo, dá meio que a ideia de perda. Ele não perde de fato, mas dá essa ideia. Então, você perder os 8 não faz muito sentido. Geralmente você perde os 7, tipo, até 7 para poder completar esses 8, tá? Mas não é muito o nosso foco aqui. Aí, beleza, tem esses exemplos aqui dos ácidos. E como é que eu vou tipo, saber qual que é o nome? Porque eu tenho que saber qual que é o NOx. Como é que eu faço isso? A gente tem que pensar nessa teoria da camada da regra do octeto. O oxigênio, como ele é o mais eletronegativo, ele vai ficar negativo, enquanto que os outros vão ficar positivos, tá? O oxigênio, para ele ficar estável, ele tem que ficar menos 2, tá? Os outros compostos, ele tem uma certa maleabilidade, vai depender da família dele, tá? Então, por exemplo, nesse primeiro caso, do HClO4, se o oxigênio vai ficar menos 2, então a gente tem que ter uma igualdade, tipo, das cargas. No final, somando todos os NOx, tem que dar zero, porque é um composto que ele está neutro quanto à carga, tá? Então, se o oxigênio é menos 2, 4 vezes menos 2 é menos 8. Então, o Cl junto com o hidrogênio tem que somar mais 8. Tudo bem? Se o hidrogênio só tem um elétron, ele só pode ter NOx mais 1. Então, 8 menos 1 fica sobrando mais 7. Então, o cloro ele tem que ter um NOx mais 7 para você poder equilibrar. Porque vai ficar o hidrogênio mais 1, o cloro mais 7. Então, 1 mais 7 dá 8. E temos 4 oxigênios menos 2. Então, vai ficar mais 8 com menos 8, zerou. Beleza, descobrimos que o NOx do cloro, nesse primeiro caso, é mais 7. Então, ele tem um NOx máximo. Se ele tem um NOx máximo, ele vai ser o ácido perclórico. Ácido perclórico. Aqui no HClO3, você vai fazer isso, tipo, quando você começa fazendo exercício, começa a fazer coisa mais rápido. 3 vezes menos 2, menos 6. Se tem o hidrogênio que é mais 1, então 6 menos 1, 5. Se ele é 5, é um NOx alto. Então vai ser o ácido clórico. No HClO2, 2 vezes menos 2, 4, menos 4. 4 menos hidrogênio, 3. Então vai ser um NOx baixo, NOx mais 3. Então vai ser o ácido cloroso. Enquanto que no HClO só tem um oxigênio, então vai ser menos 2. Se tem o hidrogênio, fica só mais 1. Então o cloro, nesse caso, ele vai ter um NOx mais 1, que é o NOx mínimo. Então vai ser o ácido hipocloroso, tá bom? Aí aqui depois vocês dão uma olhada nessa tabela para dar uma olhada nos nomes dos radicais, mas é mais ou menos isso, tá? Per-ico é o máximo, ico para NOx alto, oso para NOx baixo, hipo mais oso para NOx mínimo, tá bom? E é sempre lembrar, oxigênio menos 2, aí você tem que fazer essa regrinha para você poder equilibrar as cargas, tá? Eita, rapaz, que tem 14 mensagens. Tá, o hidrácido forte, é isso. Seguindo. Vamos chegar nas bases, né? Se tem um ácido que libera H+, a base ela vai liberar OH-. Isso tem a ver com a questão da água, porque a água é como se fosse um hidrogênio ligado num OH, tá? Isso a gente vai ver bem detalhado na parte de equilíbrio, né? Quando a gente for trabalhar com o equilíbrio da água.
Beleza, as bases, elas geralmente são metais, né? É interessante notar que nas bases a gente tem um predomínio das ligações iônicas, pela diferença de eletronegatividade, enquanto que nos ácidos é um predomínio das ligações covalentes. E essa é a estrutura dela. É um metal junto com esse OH, que o nome do OH é hidroxila. Né? E lembra assim, se o oxigênio era menos 2 e o hidrogênio é mais 1, esse OH, no final, vai ter uma carga menos 1, tá? Aí isso vai ter a ver com o NOx do metal. Por exemplo, o sódio, que é aqui, ele é da primeira família. Sendo da primeira família, ele só pode ser, no máximo, mais 1, em questão de NOx. Então, ele só vai precisar de uma hidroxila. Né? Se a hidroxila é menos 1, e o sódio é mais 1 com menos 1, acabou. Enquanto que o cálcio, ele é mais 2. Se ele é mais 2, ele vai precisar de 2 hidroxilas para poder equilibrar a carga. Tá? E o nome da base é realmente bem simples. É hidróxido de nome do metal. Então, se o metal é sódio, vai ser hidróxido de sódio. Se o metal é cálcio, vai ser hidróxido de cálcio. Agora, nem todos os metais vão ter um NOx só. Vão ter casos que o metal ele pode ter mais de um NOx para poder ficar estável, tá? Que é o caso do ferro. O ferro ele pode ser tanto mais 2 quanto mais 3. A gente tem, acho que é o vanádio. O vanádio ele pode ser tipo mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais 7. Sabe? Tipo, tem alguns metais que eles têm muitos NOx possíveis. Para você poder diferenciar, porque você tem que dar nomes diferentes, a gente usa geralmente algarismos romanos. Então, por exemplo, esse ferro tem 2 hidroxilas. Então quer dizer que ele tem um NOx mais 2. Se ele tem um NOx mais 2, ele é o hidróxido de ferro 2. Enquanto que o cara do lado dele é o hidróxido de ferro 3, porque ele tem 3 hidroxilas. E quando o composto, quando o metal ele tem somente 2 possibilidades de NOx, como o ferro, como o ouro, sendo mais 1 ou mais 2, você pode adotar aquela ideia do nome dos oxiácidos. E você pode chamar ele de hidróxido ferroso, quando ele tem o menor NOx, e hidróxido férrico, quando ele tem um NOx maior. Tá? É mais ou menos isso a parte de base. Aí a gente entra na parte que é importante, que vai mexer com o sal lá na frente, que é a força dos ácidos e das bases. O único que tem regra é o oxiácido. Hidrácido e base você tem que decorar. Os hidrácidos fortes são os hidrácidos da família 17, a família dos halogênios, exceto o flúor. Você vai ver que o flúor, nitrogênio, geralmente são elementos que fogem muito à regra, tá? Então sempre tomem cuidado quando vocês estiverem de frente para eles numa questão. Então os hidrácidos fortes são HCl, HBr e HI. Enquanto que HF, H2S e por aí vai, são ácidos fracos, ácidos moderados, tá? Vou passar para as bases porque é parte decorada. As bases fortes são as bases da primeira família, né? Lítio, sódio, potássio, rubídio, césio. E as da segunda família, exceto berílio e magnésio. Né? Então acaba que as bases fortes da segunda família são do cálcio, estrôncio e bário. Tá? As outras bases, ferro, zinco, estanho, magnésio, são bases fracas. Tá? E nos oxiácidos, como é que você calcula isso? Vai vir daquela relação entre quantidade de oxigênio e quantidade de hidrogênio. Né? Quanto mais oxigênio tiver para menos hidrogênio, mais forte será o ácido. Né? Então, se a fórmula geral é HNaON, né, sendo N e M as quantidades de hidrogênio e oxigênio, respectivamente, os ácidos fortes são aqueles que têm uma diferença entre o número de oxigênios e hidrogênios maior ou igual a 2. Né? Então, por exemplo, no H2SO4, o ácido sulfúrico, tem 4 oxigênios e 2 hidrogênios. 4 menos 2 igual a 2, então ele é forte. Imagina se fosse possível, né? Vamos voltar na real. Aqui, o HClO4 é 4 menos 1, 3. 3 é maior do que 2, então é um ácido forte.
HClO3, 3 menos 1 é 2, ácido forte. HClO2, 2 menos 1 dá 1, então é fraco. HClO é 1 menos 1, 0, então ele é muito fraco, tá bom? De fato, o HClO é o ácido que gera a água sanitária, né? A gente vai ver que a água sanitária, na real, é o sal desse ácido, tá? Tudo certo. Beleza, agora a gente vai falar dos sais. Para a gente falar dos sais, a gente tem que falar de neutralização. Porque o sal, ele é o produto, né, principal, o produto que a gente tem foco numa neutralização entre um ácido e uma base, tá? A gente sabe que nas reações inorgânicas, quando a gente junta um ácido com uma base, gera um sal e água. A água a gente não se preocupa, a gente se preocupa com o sal, tá bom? A neutralização, ela pode ser tanto completa quanto incompleta. Né? Neutralização completa é quando todos os... Tipo, é como se o ácido e a base eles se consumissem de forma completa. Né? Como se todos os hidrogênios possíveis e todos os hidroxilas possíveis reagissem. Enquanto que na incompleta não reage todo mundo. Então acaba que você vê... Você vê que existe uma sobra de hidrogênio nos produtos, ou de hidroxila nos produtos, dependendo de quem tiver em excesso, tá? Os sais, eles têm duas classificações, né? A gente tem uma classificação quanto à neutralização e quanto ao caráter. Elas são classificações paralelas. Eu posso ter um ácido neutro de caráter ácido. Eu posso ter um sal ácido de caráter básico, tá bom? E como é que se dá isso? A primeira classificação quanto ao tipo de neutralização, ela vai ser da seguinte maneira. Um sal ele vai ser neutro se existe uma neutralização completa. Então, o NaCl, K2SO4, a gente não vê nenhuma hidroxila e nenhum hidrogênio no sal, na fórmula do sal. Enquanto que os sais ácidos, eles vão ter uma neutralização incompleta do ácido. Então, quem vai estar em excesso é o ácido, né? Então, a gente vai ver no final, na fórmula, um hidrogênio na estrutura. Enquanto que os sais básicos vão ser uma neutralização incompleta da base. Então, vai sobrar uma hidroxila, né, na estrutura final, tá bom? Agora, quanto ao caráter. O caráter vai ser questão de ácido forte e base forte, que a gente viu no slide passado. Né? Se a gente tem um ácido forte com uma base forte, eles se batem e neutralizam-se completamente. Enquanto que um ácido forte com uma base fraca, o ácido forte ganha. Uma base forte com ácido fraco, a base forte ganha. Isso a gente vai ver na parte de equilíbrio, né, que esses sais de caráter ácido, quando a gente coloca em água, geram pH ácido. Né, enquanto que o de caráter neutro gera um pH neutro e o de caráter básico gera um pH básico. Tá? Aí tem esses exemplos. Aí tem uns exemplos aqui. A gente vê que existem sais de caráter ácido que são neutros, outros que são ácidos. Porque o ácido em questão ele é forte. Mas existem também sais de caráter básico que são sais ácidos, porque eles têm hidrogênio, só que o ácido em questão ele é fraco, enquanto que a base é forte. Beleza? Seguindo. Para a gente nomear os ácidos, a gente usa basicamente a questão da neutralização. Então, se existe um sal ácido, ele tem hidrogênio na fórmula final. Então, a gente tem que falar que ele tem esse hidrogênio. Para a gente falar que ele tem esse hidrogênio, a gente coloca o hidrogênio ou o prefixo bi no início do nome. Vai usar o radical do ácido, mais o sufixo do sal, mais o nome do metal. Tá? Tem até uma tabelinha com isso no próximo slide para facilitar. Então, por exemplo, se é um ácido aqui, desse tipo, o NaHCO3, ele é um ácido, ele é um sal ácido porque ele tem o hidrogênio, ele é de carbono e de sódio. Então, ele é o hidrogênio, por causa do hidrogênio, carbono, por causa do carbono, ato, porque a gente vai ver no próximo slide por que é ato, né, porque ele é um ácido carbônico, de sódio.
ou bicarbonato de sódio, tá? Agora, o sal básico vai ser o mesmo pensamento. Só que a gente vai trocar o hidrogênio e o bi para a gente poder falar agora que ele tem hidroxila na fórmula final. Né? Então a gente vai falar hidroxi e a gente vai colocar um número de hidroxilas. Né? Porque às vezes vai ter uma, vai ter duas, não sei. Vai depender do composto. Então nesse exemplo, CaOHCl. É um sal básico que tem uma hidroxila e tem somente uma. Então ele é um monohidroxi. Ele vai ser clor, porque é o radical do cloro. Ele vai ser eto, porque ele vem de um hidrácido. E ele é de cálcio, tá bom? Então ele vai ser o monohidroxicloreto de cálcio. E é mais ou menos isso. Esses dois sais, eles são mais difíceis de terem numa questão, pedir para nomear e tudo mais. Eles se preocupam um pouco mais com o sal neutro. O sal neutro, como a gente tinha visto, ele vem de uma neutralização completa do ácido e da base. E ele vai seguir, né, na seguinte forma. Ele vai vir de um prefixo, radical, sufixo e o nome do metal. Né? E aqui eu coloquei aquela tabelinha que eu tinha falado. Né? Se o sal ele vem de um hidrácido, o sufixo dele vai ser eto. Se ele vem de um oxiácido, vai depender de que tipo de oxiácido que ele vem. Se ele vem daqueles de inox alto e máximo, o sufixo vai ser ato. Se for de inox baixo ou mínimo, o sufixo vai ser ito. Enquanto que o prefixo, ele se mantém constante. Né? Se a gente tinha per e hipo antes, a gente vai ter per e hipo agora. Né? Aí tem até aqueles nomezinhos, né? Bico de pato, formoso, periquito. Enfim, tem várias fórmulas de você decorar isso. Mas a tabela ela diz isso. Se você tem um sal, um ácido que termina em hídrico, ele vira eto na hora do sal. Se ele termina em ico, ele vira em ato. Se ele termina em oso, ele vira ito. Tá bom? Aí eu coloquei vários exemplos. A gente tem o ácido clorídrico juntando com o hidróxido de sódio. Né? Hídrico vira eto e o resto se mantém. Tá? Porque o prefixo e o radical, eles são os mesmos do ácido, e o dimetal é o mesmo do nome da base, tá? Então, se a gente tem o ácido perclórico com o hidróxido de potássio, a gente vai ter o perclor, aí só tem que trocar o ico para ato, de potássio. Se a gente tem um ácido nitroso com o hidróxido de lítio, esse aqui, a gente vai ter o nitre, aí eu troco o oso por ito, de lítio. Se a gente tem o hipocloroso, a gente vai ter o hipoclorito de ferro 2. Por que eu coloquei aqui esse exemplo do ferro? Porque lembra, na base, a gente tem dois tipos de nome para quando o metal tem mais de um NOx. A gente pode falar ferro 2 ou ferroso. Para sal vai valer a mesma coisa. Então eu poderia falar hipoclorito de ferro 2 ou hipoclorito ferroso. Tá? Mas eu preferi deixar a nomenclatura mais oficial, né? Aí porque não tem erro. Né? Se você colocar ferro 2, não tem como ele falar que está errado. Porque às vezes o cara é chato, não sei o quê. As pessoas às vezes são chatas. Ferroso e férrico não está errado. Mas é um pouco menos usual. Tipo, não é a fórmula, sei lá, oficial mesmo. Tá? Nox, vocês vêm mais pra frente. É meio ruim. Não gosto muito. Mas não vou falar isso publicamente. Seguindo para a última função, falta um pouquinho, são os óxidos. Vamos pensar no nome. Ox de oxigênio. Então ele é um composto com oxigênio. Só que o óxido ele é um composto com oxigênio e mais alguém. É um composto binário. Só tem o elemento e o oxigênio. Tá? Numa determinada proporção. Vai depender de cada um dos elementos. E são 4 classificações básicas que a gente tem de óxido. Ácido, anfótero, básico, neutro. E isso tudo tem a ver com reatividade. Tá bom? Achei que fosse uma pergunta. Enfim. Quando a gente tem um óxido ácido e a gente coloca ele em água, ele vai formar um ácido. Se a gente tem um óxido anfótero e coloca ele em água, ele pode formar tanto um ácido quanto uma base. Vai depender do meio. Se, por exemplo, for um meio ácido, ele forma um ácido.
Se for um meio básico, ele forma uma base, tá? O anfótero vocês podem ignorar um pouco, que ele não costuma muito cair, tá bom? Tem o óxido básico, que a gente coloca em base, quando a gente coloca na água, forma uma base. E o óxido neutro, que ele não reage, tá? Tipo, os óxidos é como se você pegasse, né, os ácidos e as bases e tirasse a água, e desidratasse eles, tá? Tem as estruturas, porque geralmente esses óxidos são ácidos, porque o composto que está com o oxigênio, ele vai ser um ametal, né, porque os ácidos eles são diametais, geralmente, ou porque ele é um metal de NOx alto, NOx mais 5, mais 6 ou mais 7. Né? Alguns metais eles permitem isso, né? Como o manganês e o cromo. Tá? Enquanto que o anfótero geralmente são de metais com NOx mais 3 e mais 4. E o óxido básico vai ser um metal de mais 1 ou mais 2 de NOx. E o neutro são só 3 e decora, não tem o que fazer. Tá? Então como que você pode pensar? O NOx eu falei que varia geralmente de mais 1 a mais 7. Se a gente pega o início, mais 1 e mais 2, ele é básico. Se a gente sobe um degrau, mais 3, mais 4, ele é anfótero. Se a gente sobe os outros degraus, mais 5, mais 6 ou mais 7, ele vai ser ácido. No caso dos metais, tá bom? Se for um ametal, geralmente ele vai ser ácido. Beleza? Nomenclatura, eu coloquei 1000% oficial, é o mesmo raciocínio que a gente teve no slide passado com sal. Tá? Existem milhares de formas de você escrever, né? Eu coloquei aqui, tem como você falar ferro 3, ferroso, enfim. Mas essa é a fórmula que dá certo sempre, né? Que não tem dúvida, que não tem erro. Porque principalmente os óxidos de nitrogênio, eles têm uma nomenclatura muito específica, né? Se eu falar, tipo, se você falar óxido nitroso, não necessariamente vai ser tipo aquele de inox baixo, tá? Tipo, tem uma certa confusãozinha aí que é melhor a gente evitar. Por isso que eu coloquei essa nomenclatura 100%, 1000% oficial, para não ter nenhum erro, tá? Sim, Maria Eduarda. Para nomear o sal, você sempre vai precisar saber o ácido e a base, porque é a composição dele, tá? Tipo, é como se você precisasse saber o nome do pai e da mãe para você saber o nome do filho, tá? Por isso que é sempre importante a gente estudar bem essa questão da nomenclatura, porque uma coisa influencia na outra. E a gente vê aqui, com o óxido, vai ser um prefixo com a quantidade do oxigênio, mais óxido de, né, que você tem que falar que é um óxido. O prefixo com a quantidade... Eita, que tá errado aqui. É prefixo com a quantidade de X, tá? Mais o nome do X. Então, como é que vai ser o nome do óxido? Vai ser a quantidade de oxigênio mais a quantidade do X e o nome óxido e o nome do X, tá? Então, nos exemplos aqui que eu coloquei, tá? CO2, SO3, N2O5, são todos óxidos como ametais, então são óxidos ácidos. Vamos lá, CO2 tem 2 oxigênios, então o prefixo de quantidade de óxido, para ser um óxido, de carbono, porque o ametal é o carbono, tá bom? Agora no SO3, é o tri, porque são 3 oxigênios, óxido de, o S é enxofre, então trióxido de enxofre. N2O5, ele é o pente, porque são 5 oxigênios, pentóxido de nitrogênio, porque são 2 nitrogênios, tá bom? Então a gente sempre vai colocar a quantidade de oxigênios, óxido, mais a quantidade do outro elemento e o nome dele. No caso do anfótero, né, o ferro 3 e o zinco. Né? O zinco ele foge um pouco dessa regra do mais 3 ou mais 4. Acontece. A gente pode escrever óxido de ferro 3, porque é o NOx do ferro 3. A gente pode escrever óxido férrico, porque o ferro só pode ser mais 3 ou mais 2, seguindo naquelas nomenclaturas um pouco diferentes, tá? Ou a gente pode falar trióxido, porque são 3 oxigênios, de ferro.
Só que é um pouco mais difícil de ter esse nome, porque é uma nomenclatura meio feia. Tipo, de ferro não é muito sonoro, tá? E zinco, ele só pode ser mais 2. Então, quando você escreve óxido de zinco, só existe um, tá? Você não precisa falar monóxido, porque é um oxigênio, de monozinco, tá? Ou não precisa falar óxido de zinco 2, porque geralmente ele vai ser sempre mais 2, tá bom? Partindo para os exemplos do básico, tem um Na2O, CaO, FeO. Na é sódio, sódio só tem um NOx, então vai ser óxido de sódio, acabou. Cálcio, Ca, só tem um NOx, então vai ser óxido de cálcio e vida que segue. Agora, o FeO, como é o ferro e tem duas possibilidades, eu coloquei aqui óxido ferroso. Vocês poderem ter todos os exemplos. Mas poderia ser óxido de ferro 2, poderia ser monóxido de ferro, tá bom? Mas geralmente ele vai usar ferro 2 ou ferroso, tá? E nos neutros, são esses três somente. NO, CO, N2O, né? Que é o monóxido de nitrogênio, monóxido de carbono e monóxido de dinitrogênio. Quando o X, né, o outro composto, está sozinho, é só um, geralmente a gente não usa o mono, tá? A gente geralmente usa o mono só para o oxigênio. Aí existe uma decorebazinha, né, de você falar no com 20, porque tipo é no com, aí tem um 20zinho aqui embaixo, tá? Mas é isso. A nomenclatura do anfótero e básico são iguais quando formam uma base? Você tá falando... Sim, sim. Tipo, se você tem um óxido anfótero num meio básico, ele forma uma base. A nomenclatura dessa base vai ser idêntica de uma base normal, tá? Pra gente não, tipo, tanto faz o depois, né? Tipo, se virou uma base, o nome é normal, tá? E é isso de óxido, tá? Essa parte de nomenclatura é realmente extensa. Eu coloquei uns exercícios aí que vai do A até o Z mais 2, porque depois o Word faz A e BB, para vocês poderem tipo, realmente fixar essas diferentes formas de você escrever o nome e as classificações. Né? Porque às vezes a questão vai te falar, eu tenho o ácido sulfúrico reagindo com o NaOH, não sei o que, qual que é o produto. Você vai ter que saber o que é o ácido sulfúrico, tem que saber o que significa o NaOH e o que junto, né, reagindo entre si, o que eles dão. Tá? Então é mais ou menos esse sentido das questões de função inorgânica. É difícil ele pedir tipo, um nome direto. Se ele pedir um nome, ele vai pedir outra coisa junto, às vezes. Tá? E agora a gente vai passar para a parte de misturas e substâncias puras e fórmulas de separar. Que é realmente, tipo, geralmente não cai. Se cair, vai ser essa questão do petróleo. Ou uma questão muito prática, que nem caiu na FUVEST passada, uma questão de café, uma maneirinha, né, que tinha uma nuvem de algodão doce, aí caía, enfim. Geralmente não cai muito, vai cair mais nessa questão como a química ambiental, de poluição, de você tipo, tratar a água, de você gerar combustível com petróleo e tudo mais. Bom, substância pura é literalmente o que o nome fala, é a substância pura, tipo, é só ela. E não importa se é tipo só um elemento, como no caso aqui do cloro, do gás cloro, ou se são dois elementos na mesma substância, como o caso do gás carbônico ou do dióxido de carbono. Meu Deus do céu. O que importa é que no sistema só pode ter esse elemento, essa substância, esse composto, tá? Aí tem aquela subdivisão, né? Substância simples, substância pura simples, que é quando só tem um elemento, substância composta, quando é mais de um elemento, mas não entra muito na nossa seara. As misturas vão ser sistemas que você tem mais de uma substância pura, né? Aí tem como ser uma mistura heterogênea ou homogênea, né? Como eu coloquei nessa tabelinha aí. Mistura heterogênea é quando as substâncias elas não se misturam, né? Você vê uma formação de fases, né? São compostos de polaridade diferente, né? Então às vezes é um composto apolar com um composto polar,
Isso tem a ver também com uma geometria, o tipo de ligação, os compostos que estão envolvidos, a eletronegatividade, que vocês veem com o pita. E a mistura homogênea é aquela que as substâncias puras elas se misturam, elas se juntam. Então você não consegue ver uma diferenciação, né, das fases. Isso é um tipo de classificação. Mas existe um outro tipo aí, que é quanto à natureza dessas misturas, a natureza física, né, que é uma mistura comum, uma mistura azeotrópica, uma mistura eutética, que tem a ver com esse gráficozinho que eu coloquei de temperatura pelo tempo, ou temperatura pelo calor, enfim. Tem que dar uma analisada nos dados que eles colocam no gráfico. Mas o que significa? Substância pura, ela tem uma constância nas suas propriedades. Então, se ela tem um ponto de fusão e um ponto de ebulição, esse ponto de fusão e ebulição eles vão se manter constante ao longo do tempo. Né? É aquele negócio que vocês veem na calorimetria com calor latente, né? Que não existe mudança de temperatura na hora de você mudar a fase. Enquanto que as misturas, como você junta várias substâncias, as propriedades delas são diferentes das propriedades das substâncias puras individualmente, tá? E a gente não pode falar que é uma soma, uma média, enfim, porque depende das interações que as substâncias têm entre si. Fato é, se existe uma mistura, as propriedades geralmente vão variar, que é o caso aqui. Né? Numa mistura comum, tanto o ponto de fusão quanto o ponto de ebulição, eles variam. Né? É esse gráficozinho 1. Porque enquanto um está começando a fundir ou ebulir, o outro ainda está meio quietão lá, está na dele. Tá? Então acaba que você gera uma faixa de fusão e uma faixa de ebulição, né? Uma faixa de temperatura, para que essa mistura toda possa sair do sólido para o líquido, ou sair do gás para o líquido, tá bom? Enquanto que a mistura azeotrópica, ela é uma mistura, então ela tem essa variação, só que a diferença dela é que no ponto de ebulição, ela tem, o valor dele é constante, não gera essa faixa, né? Ao passo que a mistura eutética, ela é uma mistura azeotrópica, só que com o outro lado, né? Se a mistura azeotrópica ela é constante na ebulição, a mistura eutética ela vai ser constante na fusão, tá? Aí, sei lá, lembrar que azul parece azul, e azul é o céu está em cima, se está em cima, ela é constante em cima, e por exclusão, a eutética vai ser constante embaixo, tá? Realmente, é olhar e ter noção do que é, a partir do gráfico, né, o sistema que ele te apresenta. Aí agora, nos 4 minutos finais, eu vou falar um pouco de separação de misturas, né? Esses são os modos principais de você separar. Existem outros, às vezes você vai fazer, às vezes é um método que é igual a um desses que está aí, só que como ele é feito em laboratório, ele tem um nome diferente, porque ele é mais rápido, porque ele tem um maquinário, né? Tem todo um frufru ao redor dele. Então, beleza. Quando você tem misturas heterogêneas, sólido-sólido, como areia e sal, por exemplo, você pode separar catando com a sua mãozinha, jogando numa peneira ou colocando um ímã, né? Porque se tiver algum elemento que for magnético e outros não, você consegue separar com o ímã, né? Porque a parte que for magnética vai ser atraída pelo ímã e o resto vai ficar lá quietão, paradão. Aí você consegue separar. Misturas homogêneas, sólido-sólido, eu posso falar que existe? Claro que existe. Só que geralmente vão ser misturas eutéticas, né? Geralmente vão ser essas ligas metálicas, que são de difícil separação. Então, eu nunca vi nenhuma questão de mistura homogênea, sólido-sólido, tá? Porque ia depender de você fazer uma fusão fracionada, ou uma fusão, né? Ou você teria que esquentar até chegar ao ponto de ebulição, ou você teria que, acaba que é um método de separação muito mais complicado, e não cai tanto. Então, eu não coloquei. Seguindo, sólido e líquido, né? São os exemplos, sei lá, de água com sal, uma água com areia, coisas assim. Nas misturas heterogêneas, você pode, né, sei lá, pensando na água com areia, imagina que tá, com aquela nuvem, com aquela turvidez, não sei. A água tá turva, tá uma aparência de suja.
quando ela está com essa aparência de suja, se você deixar a água paradinha lá, essas partículas sólidas elas vão cair, né, elas vão sedimentar, elas vão decantar. Então você consegue gerar uma separação, né? É importante notar que a separação não precisa ser tipo realmente raiz, tá ligado? Você não precisa tirar a água e a areia do mesmo local. Só de você deixar elas visivelmente separadas uma da outra já é suficiente muitas das vezes, tá? Então é isso, tipo, você vai deixar esperar, sedimentou. Para você decantar, é um passo além. É você tipo abrir uma torneirinha para tirar a água desse recipiente, tá? Enquanto que na filtração é o exemplo, né, que eu coloquei aqui do café, que seria uma mistura de água com o pó do café. O filtro de papel ele vai deixar somente o líquido passar e no final você vai ter só a água, né, com os compostos solúveis, né, a cafeína, né, o açúcar que você colocar, enfim. E o pó vai ficar na parte de cima, tá? Em misturas homogêneas sólido-líquido, né, que é o caso, sei lá, da água com sal, água com açúcar, você pode fazer uma evaporação ou uma destilação simples. Que é tipo, evaporação deixar lá, para a água evaporar naturalmente, como acontece nas salinas no Rio Grande do Norte. E a destilação simples é você fazer isso com um fogo embaixo. É você induzir essa evaporação de uma forma mais rápida. Nas misturas heterogêneas líquido-líquido, como água e óleo, você deixa decantar. Né? Você vai ter um sistema todo turvo, você espera ele decantar, vai separar em duas fases, né? Com a parte de baixo sendo a mais densa. Você vai colocar a torneirinha, ela cai. Ou você coloca a torneirinha aqui em cima e essa daqui sai. E é basicamente a mesma coisa da lógica do sólido líquido, tá? Enquanto que na mistura homogênea líquido-líquido, vai depender do ponto de ebulição, tá? Porque se ele tiver um ponto de ebulição próximo, você vai ter que fazer essa destilação fracionada, que é o caso do petróleo, porque como eles têm vários compostos dentro, com um ponto de ebulição próximo, você tem que fazer um método mais cuidadoso, né, com alguns impedimentos no meio, para poder garantir que você realmente consiga separar esses compostos. Né? Porque se você tem um composto, sei lá, do ponto de ebulição 25 graus Celsius e outro 300, se eu colocar a temperatura de 50 graus Celsius, esse de 25 vai embora e o de 300 fica quieto, tranquilão. Tá? Mas se for, sei lá, um de 25 e outro de 30, eu tenho que ter um cuidadozinho. Né? E é isso, tipo, destilação simples. É quando tem uma diferença de temperatura alta, então você vai tacar o fogo e vai separar o que for mais volátil, né? Que for o que tiver menor temperatura de ebulição. E na destilação fracionada, você vai tacar fogo, só que são dois ou mais substâncias que têm um ponto de ebulição mais próximo. Então tem um cuidadozinho a mais, tá bom?